Ok, vamos então iniciar nosso estudo por meio da memorização, que deve ser uma proposta sua, memorizar o alfabeto hebraico. Como a gente disse, são 22 consoantes. A memorização poderá ser feita e deve ser feita através da repetição contínua da escrita. A gente vai escrever aqui e você também tem o seu texto em casa, onde você vai poder reproduzir no papel quantas vezes você puder. Isso não tem limite de tempo, até que você comece a memorizar e escrever da forma tão fácil quanto você faz com o alfabeto na língua portuguesa. Os caracteres do alfabeto das consoantes hebraicas, elas são quadradas, diferentes das nossas, da língua portuguesa, dos nossos, que são, as formas são arredondadas. Mas da língua hebraica, as consoantes são quadradas. E tem uma ou outra, duas ou três ou mais formas de escrever. Então não se impressione se alguém disser, você está escrevendo errado, não é assim que se faz, porque pode se fazer de uma, duas ou outra maneira também. Você vai encontrar em diversos textos, bíblias e até material escrito em hebraico, diferentes maneiras de se escrever o alfabeto. Vamos aprender aqui uma delas, ou provavelmente, normalmente, a mais comum, tal como a gente encontra nas gramáticas. Existe uma forma cursiva, que é uma escrita manual, mas a gente vai aprender a forma tipográfica, que é a forma quadrada, que é o que você vai também ler na Bíblia, e é isso que nos interessa. Algumas consoantes podem ter a sua forma duplicada na palavra, mas também a gente vai perceber dentro da próprio desenvolvimento do nosso estudo, e também algumas têm um pontinho dentro delas, mas isso também a gente vai descobrir quais são no desenvolvimento do estudo. O fato é também que as consoantes são usadas para identificar números. Não há números exatamente como na língua portuguesa, os arábicos ou os romanos, mas as próprias letras são identificadas também para designar números. Mas isso também você pode observar na tabela que a gente está apresentando para você. Então vamos lá, vamos aprender como se faz, como se desenha o alfabeto hebraico. Eu uso a mão esquerda, você talvez use a direita, e aí, mas não se impressione com isso, a minha forma de escrever, de desenhar, vai ser semelhante ao que você faria com a sua mão direita. Vamos fazer assim, vamos fazer o desenho, e eu já vou te dizer o nome da consoante no hebraico e também o som com o qual ele poderia ser traduzida a semelhança de audição na língua portuguesa. A primeira letra hebraica é o Aleph. Você vai fazer assim. Você puxa uma perninha de cima para baixo, arredondando, depois você coloca esta forma aqui, coloca esse tracinho e depois você puxa esta outra forma aqui, dando uma pequena curvatura. Não se preocupe se está fazendo errado ou não, se não está conseguindo fazer igual, porque também não é o meu caso aqui, não está tão perfeito. Você precisa de uma máquina, de fato, que o tipo já esteja definido, como, por exemplo, quando você vai pegar uma fonte no computador. Mas aqui é mais ou menos a forma desenhada. Então este é o Aleph. Nós não vamos parar muito, você só viu apenas uma demonstração para que você veja como é, porque no seu caderno de estudos já está lá a tabelinha que você deve seguir. Nós temos a outra letra que é o Bet. O Bet, você puxa assim, faz um pequeno tracinho e não esqueça de embaixo fazer uma puxadinha para a direita. Então esse aqui é o Bet. Esse pontinho é colocado dentro para permitir esse som duro do B. Se você tira esse pontinho, você vai pronunciar como se fosse vet e não bet. Mas estamos colocando aqui para indicar que você está pronunciando o bet, inclusive para igualar ao nosso som correspondente em português, o B. O próximo som, a próxima consoante é o Gimel. Então, o Gimel é um pouquinho mais assim.
certo? Então dá uma puxadinha um pouco mais para cá, um pouco mais acima e de novo colocamos aqui o nosso pontinho para que ele tenha o som, o Gimel, e ele tem o som adequado do nosso G. Então observa que o nosso alfabeto é ABCD, nós já estamos aqui no G. Então há uma pequena mudança aí. Depois nós temos o Dalet. O Dalet você puxa, muito fácil de fazer, né? Você puxa uma reta em cima, outra reta embaixo, e a gente tem o Dalet, que corresponde em português ao nosso som do D. De novo aqui a gente vai colocar o nosso pontinho para dar essa característica aí do Dalet. Depois temos o Ré. Ré. E este som corresponde ao nosso H, o H nosso de hora. Você vai escrever a palavra hora. Depois nós temos o Vav. Temos o Vav, que corresponde ao nosso V. E depois nós temos o Zayin. O Zayin, que corresponde ao nosso Z. E por fim o Het. O Het é parecido com o Ré, está vendo? Só que enquanto o Ré tem essa folguinha aqui, o Het não tem. Também reproduz o nosso som de H, como uma diferença, como se falássemos o H, não no sentido de H de hora, mas o H no sentido de... Você conhece a palavra, a pronúncia do J em espanhol? Então sai um som cultural, um som de R. Então este é o primeiro conjunto de consoantes, repetindo com você, repita comigo: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het. Ok? Continuando nossa escrita do alfabeto, nosso aprendizado, vamos dar sequência ao segundo conjunto de letras. Nós temos então o Tet. Está vendo? Este Tet você faz uma curvinha, essa tem que ser mais baixa e essa um pouco mais alta. Então o Tet assim pronuncia, Tet, equivale à nossa letra T. Depois nós temos o Yod. O Yod é essa cunhazinha bem no alto, supondo que você está escrevendo usando uma pauta, corresponde o Yod à nossa letra Y. Ok? Depois nós temos o Kaf. De novo colocamos o pontinho para dar esse som duro que é necessário na pronúncia, e o Kaf, bem adaptado ao nosso som, então ele é a nossa letra K. Depois nós temos o Lamed. O Lamed, ele assim você vai copiar, você vai pronunciar Lamed, corresponde ao nosso som do L. Depois nós temos o Mem, e ele é um pouco mais arredondado na forma, mas eu simplifiquei bastante aqui no desenho. E o Mem
você deve imaginar, corresponde ao nosso M. Depois nós temos o NUM e o NUM corresponde ao nosso NI. E temos o SAMEC. O SAMEC, essa forma arredondada, ela corresponde ao nosso som de S. Podemos continuar um pouco mais. Vamos aproveitar um pouco mais o quadro e colocar aqui então o AIN. Tá vendo? Essa forminha deitada aqui. AIN. Ele não tem um som correspondente à nossa língua portuguesa. Então ele entra na constituição das palavras, mas ele não vai ter uma pronúncia. É como se a gente saltasse a pronúncia desse som. E nós temos o P. Veja só que o P, ele é um pouco essa enroladinha. Colocamos o pontinho aqui também para você identificá-lo. E, como você já pode perceber, ele corresponde ao nosso P. Aqui embaixo vou colocar as outras restantes consoantes. Nós temos a seguinte, é o TSAD. Complicou tudo. Ela é meio complicadinha de fazer, parece uma pessoa ajoelhada com os braços levantados. Pense em algo assim que não vai ser tão difícil fazer. Então nós temos aqui o TSAD. E o TSAD corresponde ao nosso som TS. A gente já está terminando então com o COF. O COF, que corresponde ao nosso Q. Nós temos depois o RESH, que corresponde ao nosso R. Temos duas formas do S, o SHIN e o SIN. O SHIN tem essa pontinha no lado direito da letra, que corresponde então ao nosso S também, com H. E a gente tem o SIN. A mesma forma, só que com o pontinho no lado esquerdo da letra, que corresponde também ao nosso S, parecido com o SAMEC, que também tem o som do S. E a última letra do alfabeto, nós temos aqui o TAU, que corresponde ao nosso T. Ok? Então você tem aqui agora todas as letras do alfabeto. Consulte o seu livro, seu caderno de estudos, e faça como eu disse, escreva o quanto você puder, vá escrevendo e pronunciando o nome de cada letra. Isso vai facilitar enormemente o seu estudo. No próximo vídeo veremos um pouco mais acerca das vogais, da formação das sílabas, então concluiremos com o artigo e o VAV conjuntivo. Então até lá!